Fala, criminalistas! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro semanal no nosso programa Fala, Criminalistas. E hoje a gente vai tratar de um caso, que teve uma repercussão considerável aqui no Brasil e que a gente vai tratar dos aspectos técnicos da prisão, que é o caso da influência Deolane. A gente vai falar sobre hoje os aspectos técnicos da prisão da influenciadora Deolane. E aí eu queria já deixar bem claro que nós não iremos abordar questões do processo no que diz respeito ao trâmite da investigação, enfim, até porque é um processo que ele é segredo de justiça e a gente não detém das informações do conteúdo da investigação. Então a gente não pode falar daquilo que a gente não tem conhecimento, daquilo que a gente não viu. Então o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre os aspectos da prisão da Deolane, sempre fazendo uma referência àquilo que está no Código de Processo Penal. Então, com base nas informações que a gente obteve nas redes sociais, nos meios televisivos, a gente vai fazer essa análise da sua prisão, no caso, a concessão da prisão domiciliar, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar e, posteriormente, a revogação desse benefício da prisão domiciliar. Eu estou fazendo essa quebra de regime, depende do caso, ou é um tempo determinado para todos. Não, nesse caso, essa questão quebra de regime seria o quê? Seria uma regressão, uma regressão do regime de cumprimento de pena em virtude da prática de algum crime ou de alguma falta grave. Então, quando você está diante, o sujeito ele está cumprindo pena nos autos de uma execução e ele está em determinado regime, pode ser que ele cometa alguma falta grave. Cometendo alguma falta grave, ele vai regredir de regime, Ele vai regredir de regime para um regime mais gravoso. Isso é o que as pessoas chamam de quebra de regime. Quebra de regime é uma regressão de um regime que o sujeito vem cumprindo para um regime mais gravoso em virtude da prática de alguma falta grave. E nesse caso, ele tem que ser submetido a um contraditório, garantindo uma ampla defesa, numa audiência de justificativa, para que o juiz ele possa, avaliando o caso concreto, ele decidir se regride ou não o regime dele. Então é uma situação que caberia uma live sobre isso, mas o objetivo da gente hoje, e eu tenho um compromisso 17 horas e eu vou tentar ser o mais objetivo hoje para a gente falar sobre o que motivou o caso da Deolane, da influenciadora Deolane Bezerra, abordando esses aspectos da prisão que foi decretada, da sua conversão em prisão domiciliar e, por fim, a revogação dessa prisão domiciliar, o porquê dessa revogação e se realmente é justo, numa análise do direito, se é realmente possível, dentro de um aspecto legal, essa revogação desse benefício. Primeiro ponto, gente, que eu gostaria de trazer para vocês, o que motivou a prisão da Deolane, se existe uma operação, no caso, uma investigação que eles intitulam como Integration, o nome da operação, que apura o suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro oriundo dos jogos ilegais. Então, o objetivo dessa investigação, a investigação que culminou com a prisão da influenciadora, é exatamente sobre um suposto envolvimento no crime de lavagem de dinheiro oriundo dos jogos ilegais. A Deolane é uma influenciadora, além de influenciadora, é advogada,
eu não sei se atuava mais, acredito que não, mas ela, por ser influenciadora, ela fazia algumas propagandas, né, sobre jogos nas suas redes sociais. Em virtude disso, foi instaurada uma investigação e essa investigação apurava a lavagem de dinheiro oriunda aí da prática desses jogos, né, que ela fazia a propaganda. E aí ela teve a sua prisão preventiva decretada em relação a essa investigação. E aí o que é interessante a gente primeiro analisar? Quais são os requisitos da prisão preventiva? O que justifica a prisão preventiva de uma investigada ou de um investigado? A prisão preventiva ela tem como fundamento legal o artigo 312 do Código de Processo Penal e o 313. Então, a preventiva de um alvo, a preventiva de um indivíduo, quando ela é decretada, você tem que analisar o que está disposto no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. E aí, no 312, a gente tem que fazer a gente tem que tratar o 312 com dois pontos importantíssimos, que é periculum libertatis, que é o perigo da liberdade daquela pessoa, e o fumus comis delicti, que é a fumaça do cometimento do delito. Então, toda prisão preventiva que ela é decretada tem que existir esses dois requisitos: a fumaça do cometimento do delito. E como é que se extrai a fumaça do cometimento do delito? Através de indícios de autoria e materialidade delitiva. Quando se fala fumus comis delicti, é a fumaça do cometimento do delito. E essa fumaça do cometimento do delito, ela é extraída a partir da existência de indícios de autoria e materialidade para o cometimento do cometimento daquele crime. E aí é importante destacar, gente, que em vários casos concretos em que eu já atuei, esses indícios de autoria, eles não estão bem visíveis. E é importante, quando o advogado que estiver diante da decretação de uma prisão preventiva, ele faça a análise daqueles requisitos ali no que diz respeito à autoria, da materialidade e principalmente a autoria, os indícios no caso de autoria, os indícios de materialidade e principalmente os indícios de autoria. E eu já consegui a revogação de prisão preventiva em alguns casos, porque se representa pela prisão preventiva, a prisão preventiva ela é decretada e depois o Ministério Público requer, ao invés de apresentar a denúncia, ele solicita diligências, ele requer que os autos sejam devolvidos para a delegacia para novas diligências. E aí é o ponto crucial que o advogado ele tem que saber. Se a prisão preventiva ela foi decretada, né, base no artigo 312, que impõe a existência do fumus comis delicti, que é a fumaça do cometimento do delito extraída a partir da autoria e da materialidade, dos indícios de autoria e materialidade, se eu não tenho indícios para denunciar aquele sujeito, como é que eu vou ter indícios para deixá-lo preso? Então, os indícios de autoria, que são indícios que devem existir lá no 312 para justificar a prisão preventiva de uma pessoa, são os mesmos indícios que o Ministério Público tem logo no início da persecução penal, da ação penal. São esses indícios que faz com que ele proponha uma ação penal contra aquele indivíduo, um processo criminal. Então, se o Ministério Público, o teu cliente está preso preventivamente, né? E aí, se ele está preso preventivamente, a ideia que se tem, doutor José Augusto Neto, grande criminalista, nosso amigo, e teremos uma live dia 26, doutor Zé Augusto,
tratando sobre o tribunal do júri. Só temas voltados ao tribunal do júri e principalmente fazendo uma análise de todos os casos assim que são importantíssimos para que o advogado e a advogada criminalista possa atuar com segurança. Quando se fala no tribunal do júri, o doutor José Augusto vai trazer vários cases de sucesso, cases que ele já atuou. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, dia 26 de outubro, doutor Wilson vai estar lá conosco e muita gente lá já se inscrevendo. Não perde a oportunidade de participar desse evento, que vai ser um evento top. E a gente vai conseguir ajudar várias pessoas que têm bloqueios e que têm receios em fazer e atuar no tribunal do júri. Dia 26 de outubro, nós teremos a imersão sobre tribunal do júri. E o doutor Zé Augusto vai estar lá conosco, no nosso time, trazendo toda a sua experiência, juntamente com o doutor Arthur, falando de aspectos extrajurídicos que vale a pena a gente saber para quando se fala do tribunal do júri. Então, gente, voltando aqui, se eu não tenho indícios, se o Ministério Público não tem indícios para denunciar aquele indivíduo, aquela pessoa, como é que esses indícios existem para mandar prender uma pessoa? Não tem sentido, né? A prisão preventiva, doutor Anthony, a prisão preventiva, ela é pautada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Esses mesmos indícios de autoria e materialidade são os indícios que o Ministério Público tem que ter para denunciar, para propor a ação penal. Se no momento em que ele recebe os autos, o sujeito preso preventivamente, ele não dispõe ainda desses indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a propositura da ação penal a partir da apresentação da denúncia, como é que eu posso falar que existem indícios suficientes para se manter alguém preso? Então, várias situações em que eu já atuei, em que representam pela prisão preventiva de um alvo, e quando o Ministério Público ele recebe os autos para poder oferecer a denúncia, ele não oferece, porque ele entende que não tem os indícios suficientes e manda pro delegado apurar ou realizar a diligência. E aí é nesse momento que o advogado tem que ter a perspicácia requerer a revogação da prisão preventiva com base na ausência de indícios de autoria para se propor a ação penal, certo? E aí, nesse caso específico da Deolane, o que acontece? Foi decretada a prisão preventiva da Deolane, certo? Foi decretada a prisão preventiva da Deolane. E a defesa impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, requerendo, né, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Muito provavelmente, o requerimento, o pleito da defesa foi, primeiro, tratando do não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva. Muito possivelmente ter tratado sobre isso. E de maneira subsidiária, eles devem ter tratado sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Qual foi o fundamento utilizado para se deferir a prisão domiciliar da influenciadora Deolane? Com certeza, o artigo 318-A do Código de Processo Penal. O 318-A foi inserido no nosso ordenamento jurídico, 318-A, a partir da Lei 13.769 de 2018. E a inserção desse dispositivo normativo, ele surge a partir do recurso que é julgado no
no Supremo, né, na época o relator, ministro Ricardo Lewandowski, ele julga, na verdade, um HC coletivo em que ele deferiu essa prisão domiciliar a todas as mães gestantes, né, ou mulheres gestantes ou filhas de menores de 12 anos ou com deficiência física. A partir daí, dessa decisão, é que o legislador inclui o 318A. E o que é que disciplina o 318A? Que a prisão preventiva, ela pode da mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência física. No caso, deverá ser substituída por prisão domiciliar. Então, a gente será, na verdade, substituído. Então, a gente tem uma norma cogente, é uma norma obrigatória, é uma norma que não se trata de uma faculdade do julgador de conceder ou não essa prisão domiciliar. É uma norma que se impõe. Então, o fundamento para se substituir a prisão preventiva da Deolane por uma prisão domiciliar foi exatamente o previsto no artigo 318A do Código de Processo Penal. Esse artigo disciplina sobre a possibilidade na verdade, o dever de se conceder a prisão domiciliar de mulheres gestantes, mães de crianças ou com deficiência física, mãe de filhos de crianças ou pessoas com deficiência física. E a gente tem a possibilidade, no caso, a substituição, ela tem caráter obrigatório, certo? E aí eu tenho o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 exceto quando não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça. Então, se nesse caso a mulher tiver cometido crime com violência ou grave ameaça, não há o que se falar na norma do 318A, certo? Ou quando tenha cometido o crime contra o seu filho ou dependente. Nessas duas hipóteses, elas são medidas que afastam, elas são condições, situações excepcionais que afastam o 318A, que afastam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No caso da Deolane, a gente está diante de uma situação, de um crime, que não foi cometido com violência ou grave ameaça. A lavagem de dinheiro que está sendo apurado, que é atribuído à Deolane, ela não foi cometido com violência ou grave ameaça. A imputação de um crime que não é cometido, em tese, né, porque ainda está no âmbito de apuração, ela não foi cometido com violência ou grave ameaça. E o segundo ponto não tenha cometido crime contra o seu filho ou dependente. Então, nesse caso, não há o que se falar no cometimento de crime, né, contra filho ou contra dependente. Então, se essas duas hipóteses elas não estão evidenciadas, há na verdade, uma exigência da lei em substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. Tá certo? No deferimento dessa prisão preventiva por prisão domiciliar, no caso o tribunal aplicou outras medidas cautelares, que as medidas cautelares previstas lá no artigo 319. E dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, e aqui, que é o X, né, da questão, a discussão, é de que ele teria aplicado, né, a proibição da Deolane ter contato com outras pessoas que eram investigadas, e uma cautelar para que ela não pudesse se utilizar das suas redes sociais, para que ela não fizesse o uso das suas redes sociais e que ela não pudesse de maneira alguma acessar as suas redes sociais.
E aí existe uma discussão quanto a isso. Qual é a discussão, Osés? A discussão é, poderia o julgador, no caso o tribunal, impor como medida cautelar uma medida que não tem previsão no artigo 319 do Código de Processo Penal? Lá no 319, a gente tem todas as medidas cautelares possíveis de serem aplicadas. A gente tem o inciso 1, que é o comparecimento periódico em juízo. A gente tem o inciso 2, que é a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. A gente tem o inciso 3, que é a proibição de manter contato com uma pessoa determinada. O juiz pode determinar que o sujeito que vai ser beneficiado com a medida cautelar, que uma conversão da prisão preventiva em medida cautelar, que ele não tenha nenhum tipo de contato com aquele investigado ou com os investigados do processo ou testemunhas, enfim. No inciso 3. Inciso 4, a proibição de ausentar-se da comarca. Inciso 5, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. O inciso 6, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. O inciso 7, a internação provisória. E o inciso 8, fiança. E o 9, monitoração eletrônica. Perceba, essas são as medidas cautelares inseridas no artigo 319 que podem ser aplicadas. E a questão é, o fato de o juiz, de o julgador, ter determinado que a Deolane não pudesse usar das suas redes sociais, seria possível a aplicação dessa medida cautelar? Essa medida cautelar, ela é uma medida cautelar prevista no artigo 319. Se fizermos a leitura do 319, nós iremos observar que não existe nenhuma medida cautelar que trate sobre o impedimento do investigado ou do acusado ou acusada de fazer uso das suas redes sociais. Não existe. No 319 não existe uma medida cautelar específica quanto ao impedimento de uma pessoa, de um investigado ou de um acusado se utilizar das suas redes sociais. A pergunta é, poderia o julgador estabelecer uma medida cautelar impedindo a Deolane de utilizar das suas redes sociais? Se nós formos fazer uma análise dos incisos inseridos no artigo 319, não existe essa previsão. Não existe. Não existe essa previsão como medida cautelar a não utilização das redes sociais. Mas o que acontece, gente? Pelo que eu pude estudar e entender do caso concreto, o que foi que eles utilizaram? Eles utilizaram o inciso 6. O inciso 6 do artigo 319. O que é o inciso 6 do artigo 319 trata sobre a suspensão do exercício de função pública, que não é o caso dela, ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio da sua utilização para a prática de infrações penais. Então, o fundamento utilizado pelo julgador para se determinar a medida cautelar, certo? De não utilização das suas redes sociais foi exatamente o inciso 6 do artigo 319 do Código de Processo Penal. Qual é a interpretação que eles deram? Que nesse caso específico, a Deolane, ela utilizava as suas redes sociais
com essa natureza econômica ou financeira, né? De prover ali, de angariar recursos. Ou seja, ela tinha as suas redes sociais como um instrumento de obtenção de recursos, né? Como se fosse ali uma verdadeira atividade financeira. E a partir do momento em que ela continuasse usando as suas redes sociais, haveria a possibilidade da reiteração da prática dos crimes que estão sendo apurados no âmbito da investigação. Então, a interpretação trazida pelo julgador para se estabelecer essa medida cautelar de proibição da Deolane em utilizar suas redes sociais, fazer uso das suas redes sociais, é exatamente como um fundamento na suspensão de uma atividade de natureza econômica ou financeira, em virtude de ela, como influência, em se utilizar das suas redes sociais para angariar valores, enfim, patrocínios e de alguma forma, pelo fato dos crimes terem sido praticados através das redes sociais, eles determinaram a suspensão, né, da atividade financeira dela através do impedimento do impedimento dela utilizar as suas redes sociais. Então, o fundamento utilizado por eles foi exatamente o inciso 6 do artigo 319. E aí, quando ela sai da prisão, né, logo ali na saída da prisão, ela dá uma entrevista dizendo que a prisão foi criminosa, o termo utilizado com ela, e a partir dessa exposição dela na mídia, houve uma revogação desse benefício da prisão domiciliar. Então, existe um questionamento muito grande de que é possível uma aplicação de medida cautelar que não está previsto no artigo 319? Primeiro questionamento. O segundo no caso da Deolane, impedir que ela, né, utilizasse as suas redes sociais é uma medida cautelar que se encaixa no inciso 6 do artigo 319, consistente em evitar que ela continuasse com essa sua atividade, né, das redes sociais, de falar de jogos, enfim, de alguma forma estimular que pessoas usassem, né, ou participassem desses jogos que por ela era tratado nas suas redes sociais. Ou seja, havia um estímulo para que outras pessoas pudessem, no caso, pudessem jogar ali naquilo que ela defendia como algo interessante, os jogos por ela trazidos em suas redes sociais. Então, o questionamento está em cima disso. Agora, é importante a gente destacar, gente, que no caso específico dela, eu acho que faltou ali uma certa orientação, né? Até porque dela se preservar, né? Dela se preservar. Eu sei que quando ela saiu foi aquele alvoroço, aquela gritaria, muita gente em frente à cadeia lá, o sistema, no caso, a penitenciária onde ela estava, acho que era até uma colônia. Realmente muita gente, ela acabou se empolgando e acabou falando, dando entrevista, e isso foi o que motivou ali a prisão da Deolane. Mas eu acredito que por ela ser advogada, ela teria que ter um conhecimento sobre isso, a prudência que ela deveria ter diante daquela situação, e foi um fato que pesou contra ela, né? Eles utilizaram isso, que pelo fato dela ser advogada, ela mais do que ninguém detém de um conhecimento, ou detém mesmo de informações para saber que ela não poderia agir daquela forma. O primeiro ponto. E o segundo é a questão mesmo de descumprir, né, uma decisão judicial, um caso de repercussão, e todo mundo exatamente no mesmo dia ainda postaram
uma foto no feed com a tarja na boca, enfim. Então tudo isso motivou a decretação ali da prisão, no caso, a revogação do benefício da prisão domiciliar e justificando o retorno dela para a unidade prisional. E aí eu acredito que faltou muito, faltou bastante por parte dela, Deolane, e também da equipe de advogados, apesar da gente não ter conhecimento do fato em si, do caso concreto, mas eu acho que ela poderia ter se reservado, ela poderia ter tido mais prudência, ela poderia ter evitado aquela exposição que, ao meu ver, foi uma exposição desnecessária. Ali soou como um enfrentamento à justiça, ao poder judiciário, às decisões judiciais, de se criticar ali a forma como foi feita, enfim, pode-se até criticar, né? Mas eu acho que a crítica naquele momento deveria ser através de um recurso, de uma petição, ou enfim, a insurgência dentro do processo. Doutor Guilherme Balbuena, logo nós vamos fazer aqui uma live também com o doutor Guilherme. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, gente, é basicamente isso que eu queria tratar, que faltou um ajuste mais claro das proibições do uso da mídia que velasse apenas a matéria. Exatamente. O que acontece, Guilherme? Nesse caso específico, né? Se a gente utilizasse como a proibição das redes sociais, a proibição de ela utilizar as suas redes sociais, e se essa proibição de utilizar as redes sociais, ela tem fundamento lá no 319, inciso 6, que é a suspensão dessa atividade, desse exercício, né, de natureza econômica, porque as redes sociais dela estariam destinadas. Doutor, deixa eu ver aqui. Então, se o objetivo, né, seria isso, era interessante que... Rapaz, o homem pegou a gente aqui de surpresa, rapaz. Deu uma Rapaz, tô aula assistindo. sobre isso, foi? Que aula, viu, doutor Zé? Parabéns aí, meu. Queria parabenizar você pela brilhante aula. Estou assistindo aqui a sua explanação, porque eu vou falar sobre esse tema na faculdade. Estou pegando carona aqui. Não, fale aí conosco aí qual é a visão, doutor Zé Augusto, sobre esse caso, sobre esse fato, sobre essa situação, apesar de que, eu repito, é um processo que tem natureza sigilosa, então a gente está fazendo aqui um juízo de valor com base nas informações que são trazidas, né, ao longo da semana, nas redes sociais, e também pelo fato da gente ter um conhecimento fundamentos, né, legais que ensejam uma prisão preventiva, que ensejam uma conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar e o fundamento para se revogar esses benefícios, né? E aí eu vinha estudando isso, doutor Zé Augusto, que exatamente o questionamento. Poderia o magistrado ou o julgador, no caso o tribunal, que concedeu o HC para determinar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, poderia o tribunal, certo, determinar como medida cautelar a proibição de acesso às redes sociais da Deolane, a previsão no 319 que justifique isso na sua concepção, doutor? Você está me ouvindo, doutor Zé Augusto? Travou aqui. Doutor, está me ouvindo? Caiu. Vai entrar aqui de novo. Deixa eu ver.
Já a internet deve ter dado uma travada. E aí eu só comentando aqui, teve a interferência aqui do Dr. Guilherme, quando ele trata. Acredita que faltou um ajuste mais claro das proibições do uso da mídia, que vedasse apenas a matéria. Realmente, eu entendo dessa forma, né? Porque deveria se delimitar melhor em que consistia, se o fundamento da medida cautelar era evitar uma reiteração criminosa, pelo fato dela, segundo a investigação, cometer crimes se utilizando das suas redes sociais, né, para, enfim, falar de jogos, de apostas esportivas, de fato seria uma medida cautelar até prudente, evitar que ela se utilizasse. Deixa eu ver se ele. Pronto, agora o homem voltou. Agora deu certo. Tá me ouvindo, Tô, doutor? agora eu estou lhe ouvindo. Pai, me desculpe eu lhe atrapalhar aí, porque eu estava achando que sua aula. Doutor, eu acho, assim, concordo plenamente aí com Vossa Excelência, no sentido de que faltou muita prudência na Deolane. Afinal de contas, ela é uma criminalista, né? Mas devido a ela estar naquela emoção, né? Agora, o que eu queria, eu acho que deveria haver aí, ter sido designado uma audiência de justificação, em nome do contraditório, até da ampla defesa, que cabe aí, para ela se justificar ou dar uma nova oportunidade. E outra, se a prisão preventiva foi convertida numa medida cautelar diversa da prisão, e principalmente a questão da prisão domiciliar, em nome da dignidade da pessoa humana, veja bem, a prisão domiciliar, como foi concedida a Deolane, não é só um direito dela, mas também da criança. Os interesses do menor, né? Então, em respeito ao interesse do menor, né, porque o menor, não sei se é uma menina ou um menino, a criança, nós podemos defender a criança. Olha, foi concedido prisão domiciliar em favor da minha mãe, mas também em favor de mim, porque o meu direito foi ferido, né? Então, a criança, ela poderia ecoar e dizer, olha, eu mereço uma nova oportunidade. Minha mãe merece uma nova oportunidade para preservar meu direito. Então, o que eu acho, doutor, que merecia uma audiência, o tribunal ou o juiz ter designado uma audiência de justificação, e para ficar mais claro, né, essa questão das medidas cautelares, e em louvor à criança, em louvor ao interesse do menor ou da menor. O que eu, Exatamente. o Que que, a o que gente eu, tem o o que eu princípio acrescento, da proteção, né? Do menor, do né? princípio Da da criança, do proteção. adolescente, do adolescente. Então, assim, de fato, quando o legislador trouxe, né, essa norma do 318A, que é uma norma impositiva, né? É uma norma que ela é cogente, tanto é que o verbo utilizado será como uma obrigatoriedade, a não ser que estivéssemos diante das hipóteses de exceção, que não é o caso, porque o crime não, até então que se sabe, não foi cometido com violência ou grave ameaça, nem muito menos. O crime foi cometido contra o filho ou a filha, enfim. Então, não há o que se falar em nenhuma das hipóteses que afasta o 318A. Mas eu concordo plenamente com o doutor, eu entendo, primeiro, que essa norma ela vem para proteger os interesses da criança ou da criança, principalmente, né? Principalmente da criança, certo? E também ela deveria ter sido garantido um contraditório antes de se determinar Verdade. na verdade, uma revogação daquele benefício. Poderia se
oportunizar, por mais que quisessem decretar a prisão dela de qualquer jeito, né? Doutor Arthur até mencionou aqui, porque quando nós estamos diante de casos em que envolve uma repercussão, existe sempre uma questão de dificuldade, de complexidade, ele até utiliza, será que não é uma cortina de fumaça, enfim. Então, é uma situação em que o que a gente vê, o que a gente percebe no dia a dia quando estamos diante de casos como esse. Há violação de monitoramento, há um descumprimento de um monitoramento. O que é que o juiz faz? Intime-se à parte para, em 5 dias, apresentar a justificativa sobre o descumprimento daquela medida cautelar ou a violação do raio de monitoramento eletrônico, enfim, era para ter sido oportunizado em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa para que não se decrete a prisão da pessoa. Na minha concepção, não havia o que se justificar uma necessidade de uma prisão. Ele poderia até decretar a prisão sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, porque a prisão preventiva ela é decretada sem muitas vezes existir o contraditório, né? Por uma questão até mesmo de evitar que a medida cautelar da prisão preventiva ela não seja, no caso, cumprida, enfim, é muito comum. Mas nesse caso específico, e a própria lei trata, né? Tivemos uma alteração na legislação que diz que sempre quando for possível, antes de decretar a prisão de uma pessoa, o juiz deveria oportunizar esse contraditório, essa ampla defesa, para que ele, ouvindo ali tanto a acusação como a defesa, ele pudesse tomar uma decisão mais ponderada, mais prudente, ou seja, garantindo aí esse contraditório. Mas nesse caso específico, eu, particularmente, Oséias, não vi uma necessidade de se decretar a prisão, de se revogar a prisão domiciliar sem que fosse oportunizado esse contraditório, né? Qual a urgência disso, né? E aí você tocou num ponto muito importante que é, na verdade, essa revogação do benefício sem que fosse garantido esse contraditório. Mas eu queria lhe ouvir, doutor, do que é que você acha também sobre essa questão das redes sociais, de medida cautelar que impede o uso de redes sociais, se o doutor concorda com esse tipo de medida cautelar, apesar de não estar previsto lá no 319, e também se concorda, né? Se não concorda, no caso, se essa medida cautelar poderia ser oriunda do inciso 6, que trata sobre a suspensão de atividade de natureza econômica, tendo em vista que eles utilizam do argumento de que ela utilizava as redes sociais como essa atividade de natureza econômica e os crimes eram praticados utilizando das redes sociais pelo fato dela fazer a divulgação dessas apostas esportivas através das suas redes sociais. Seria possível, na sua visão, doutor? Doutor, é porque fica um pouco difícil que nós não conhecemos os autos. Nós estamos falando aqui de forma abstrata. Agora, eu vejo que assim que ela saiu da cadeia, como você falou há pouco tempo, botaram ela nos braços, ela toda emocionada, né? Ela criticou a prisão em si, né? A questão, quando ela botou aquela imagem tapando a boca, na questão de censura, eu vejo um perigo muito grande dessa decisão de impedir que ela se manifeste nas redes sociais. Isso pode se aproximar muito de uma censura, né? Agora, é através das redes sociais que ela vende, né, os produtos, que ela vende esses produtos da Betts, desses jogos de azar, né? Então, eu acho que essa medida cautelar inominada, que seria mais inominada do que o inciso 6º, né? Ela poderia caber, porque eu não conheço o fato em si. Por isso que eu estou fugindo da pergunta, né? Mas se aproxima muito de censura essa medida cautelar do tribunal, né? Agora, o que eu queria
também fugindo da pergunta, doutor. Eu estou igual a Pablo Marçal, né? Fugindo das perguntas. É, opa, O que eu acho assim, ela poderá ter uma dificuldade. A sua advocacia ela é mais abrangente, mas observe que quando vem esses mandados de busca e de mandado de prisão, tem 19 pessoas. E isso vem acompanhado de mandado de busca e apreensão. Foram apreendidos bens, celulares, e geralmente, antes do delegado terminar o relatório e remeter para a justiça, é difícil o indiciado, o investigado, conseguir revogar a prisão. Por quê? Porque se for num fundamento assim, de natureza objetiva, essa decisão ia ter um efeito extensivo para os demais investigados. é, Então, Deolane, ela conseguiu aí, a defesa conseguiu uma brecha, né, uma saída em louvor à criança, né? E faltou prudência demais nela. Então, eu acredito, doutor, que ela vai ter dificuldade. Há uma possibilidade muito grande dela passar até os 3 meses privada da liberdade. Ela vai ter dificuldade de revogar essa nova decisão do tribunal. Eu tenho receio disso. Por quê? Porque já foi dada uma oportunidade. Me parece que a justiça tem que dar uma resposta à sociedade, e eles estão nessa mente aí. Eu acredito que ela vai ter essa dificuldade. Isso é um ponto. Outro ponto, dependendo do indiciamento de Deolane e de alguns acusados, veja bem, é um crime sem violência e grave ameaça. Há uma possibilidade até dessa pena mínima que ela foi indiciada não passar de 4 anos. A mínima. Quer dizer, como é que uma pessoa primária, depois de antecedentes, que está sendo investigada, apesar desse cinema aí na mídia, está sendo indiciado, investigado de um crime ou de 2 crimes que não tem violência ou grave ameaça, que dependendo da situação é possível até um acordo de não perseguição penal, dependendo da situação. E como é que vai manter esse pessoal preso, né? é, É outro questionamento que eu faço. Porque pelo princípio da homogeneização, ou seja, como é que você vai manter uma mulher dessa presa que, dependendo do indiciamento que ela foi indiciada, a pena mínima não vai passar de 4 anos. Quer dizer, já há uma brecha para o artigo 28A do CPP, que você estiver sendo indiciado, investigada ou acusada por um crime cuja pena mínima não passe de 4 anos e não tenha violência ou grave ameaça, é possível o benefício do acordo de não perseguição penal. Então, é outro ponto que eu enxergo, que também pode ser uma saída para a defesa, né? verdade. Doutor, eu, assim, particularmente acho, apesar de que não conheço, né? Não conheço do processo, o doutor Arthur que falou exatamente o que eu iria falar. Muito provavelmente, o que vai se atribuir a Deolane deve ser o delito de organização criminosa, integrar a organização criminosa previsto na Lei 12.850 e o crime de lavagem de dinheiro, previsto na 9.613. Então, e outros crimes que provavelmente lá eles vão encontrar para atribuir e tal, dependendo do contexto da investigação. Eu, particularmente, acho, certo, que eles vão atribuir um cenário, a gente está diante de um cenário e que vai se atribuir aí um número grande aí, considerável de crimes para afastar todo e qualquer benefício que Eu acho porventura que é. possa ser oportunizado ou possa ser trazido para Deolane. Eu, particularmente, não acredito que venha só o crime de lavagem ou só, enfim, de organização. Eu acredito que eles vão fazer aí um concurso material de crimes para justificar uma pena considerável e assim afastar qualquer benefício
De que não a legislação perseguição traz. penal, né? Exatamente. Quer dizer que você é mais. Pois se esse seu pensamento realmente acontecer, tá, demonstra que ela vai ter muita dificuldade em revogar essa preventiva daqui para os próximos 3 meses. Eu receio isso. Levando. Doutor, Pois não. pode Não, diga falar. assim, porque numa situação dessa, faltou muita prudência na Deolane. Por exemplo, vamos supor que venha coisa pesada para ela. Então, uma mulher dessa, mora em mansões, tem uma casa muito boa, um conforto muito bom. Quer dizer, se ela ficasse presa domiciliarmente aí, ela ia tirar esse processo de letra, porque, ou seja, ela ia cumprir a pena antecipada, né? Ela ia cumprir uma parte da pena antecipada. Não é um crime hediondo, né? Então vejam como também faltou prudência da Deolane, ou então da defesa, em não cumprir essas medidas cautelares, né? Doutor, esse descumprimento dessa medida cautelar, especificamente da utilização das redes sociais, eu comparo muito da época em que eu tomava uma cervejinha. Quando chegava na sexta-feira, eu ficava me coçando todo para tomar uma cervejinha. Quem gosta de utilizar as redes sociais, a É, primeira oportunidade, é um vício, é verdade. ela já quer, ela já quer utilizar. Quando era na sexta-feira, doutor, eu me coçava todinho. Parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena quando chegava na sexta-feira, alegre, ficava doido para tomar uma cervejinha. Mas, graças a Deus, eu me libertei disso, não contra quem toma sua cerveja e tal. Mas é muito difícil, né? Quem tem uma vivência diária com essa questão de uso das redes sociais é como se fosse um vício, É, né? E eu é, acredito que da forma como ela saiu, eu acho que sem ter noção alguma, né? De como ela iria ser abordada ali, né? De como ela iria ser abordada, certo? Qual a repercussão daquilo? Ela se empolgou, literalmente, ela se empolgou com tudo aquilo. Mas, como advogado, o doutor acha que a defesa da Deolane não poderia questionar a forma como ela foi liberada, porque se ela foi liberada, na verdade, ela não foi liberada, na verdade, ela foi apenas convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar. Não seria o caso da Secretaria de Administração Penitenciária ter feito um monitoramento eletrônico e ter conduzido ela até a residência para cumprimento da medida, no caso, da prisão domiciliar e cumprindo também as medidas cautelares. Não seria o caso do Estado ter feito esse deslocamento, evitando tudo aquilo que o doutor acha? Será que a defesa poderia arguir isso daí? eu acho que já arguiu, viu? Eu acho que a defesa já arguiu, isso é um argumento muito forte. Talvez, eu não sei se o senhor tem a certeza ou não, se aquele pronunciamento que ela fez foi posterior ou anterior ao rito formal do oficial de justiça ler para ela as medidas cautelares diversas da prisão. Eu não sei nem se ela tinha sido intimada oficialmente e alguém explicou bem direitinho para ela essas medidas. Se aquele pronunciamento dela foi antes disso. Então, eu acho que a defesa, doutor Zé, ela já arguiu esse ponto, que é muito importante mesmo. É um É muito argumento muito válido, forte. É um argumento forte. muito, É, muito um ar- válido, porque se ela estava em prisão domiciliar, né, o que poderia acontecer ali, no caso, o que deveria acontecer, na verdade, era a secretaria fazer o transporte dela até a sua residência para que lá ela continuasse presa, né? Só é. que domiciliarmente, entendeu? O Ó, Stein está comentando aqui que concorda que a reação dela foi na emoção. a Ela emoção. sabe que é uma prisão ilegal, ela sabe da injustiça, saiu e na emoção disse tudo, né? E falou tudo. E aí, doutor, eu lhe pergunto, eu vou além, tô lhe fazendo essas perguntas aqui, ninguém combinou nada aqui, né? Aqui tá sendo no ao vivo, igual quando era no Faustão. Doutor, nesse caso específico,
Se ela tivesse, se ela tivesse assinado, assinado a sua defesa, atuando em causa própria juntamente com os outros advogados, né? Ela poderia não utilizar, ela poderia, no caso, haveria possibilidade de ela ter que cumprir uma medida cautelar de não acesso às redes sociais para que ela pudesse fazer a sua própria defesa diante da sociedade e falar sobre a situação, inclusive as ilegalidades da sua prisão. Seria possível isso Eu com acho que sim. estratégia defensiva? Eu acho que sim, até porque a ampla defesa não só corresponde à autodefesa, como também à defesa técnica, né? E se ela tivesse em defesa própria, que eu não sei se ela está em defesa própria, ela poderia também se manifestar como advogada de si própria. Eu acho que poderia sim, doutor. Em nome da Poxa, ampla defesa, do contraditório da ampla defesa, que a ampla defesa, no artigo 5º e 55, é, é uma soma do direito de audiência, das palavras do acusado e também da defesa técnica. Então, se ela está no instrumento de procuração também como advogada, defendendo em si própria, ela poderia muito bem, como causídica, emitir aquelas críticas, né? Aquelas críticas jurídicas, de fundamento jurídico, também é outro argumento. Eu acho até, doutor, que a doutora Deolane merece contratar o doutor Osés, viu? Ó, mas deixa eu dizer um exemplo prático aqui. Eu posso citar o nome. Deixa eu dizer um exemplo prático aqui. Eu estou defendendo um rapaz, tentativa de homicídio, com marca de Jaguaruana. Então, esse rapaz foi denunciado de ter tentado matar sua ex-companheira e proferiu 4 facadas. Não, segundo a acusação, não continuou porque a faca quebrou. Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Então, preso preventivamente, aquela coisa toda. Adivinhe quem me contrata para defender esse cidadão. Quem me contrata depois de 4 meses foi a vítima. olha aí. Então, ele errou, mas ele é um excelente pai. Eu tenho certeza que ele jamais vai fazer. Então, ele me contrata. O que é que eu fiz? Despachei com o doutor, fiz um pedido de revogação, o Ministério Público, pelo indeferimento, o doutor negou. Quando chegou agora na pronúncia, ele pronunciou o meu constituinte, mandando a júri, mas entendeu que naquele momento não fazia mais sentido manter o rapaz preso, inclusive com com o aval da vítima, né? Mas ele manteve ainda por 3 meses as medidas protetivas diversas da prisão. O que acontece? O meu constituinte foi posto em liberdade e depois de 1 mês teve contato com a vítima. Ele foi se encontrar com a ex-mulher dele que me contratou para defender o rapaz. Sim. Os policiais comunicaram ao juiz e tal. Antes do juiz se manifestar sobre essa questão, o que o juiz fez? Ele designou uma audiência para ouvir o meu constituinte. E eu pedi Bacana. ao juiz para que eu pudesse também levar a vítima. A pessoa, e ele ouviu o meu constituinte, ouviu a vítima, não decretou a preventiva e revogou as medidas protetivas. Olha E é um caso, aí. aparentemente mais grave, né? Do que essa questão de mexer com a organização criminosa. Aí envolve violência ou grave ameaça. É o juiz doutor Diogo, de Jaguaruana, que é um juiz muito, muito Muito, garantista, né? muito prudente, muito Pois é, cauteloso. muito Muito cauteloso. cauteloso. Eu Muito levei a cauteloso. vítima, a minha constituinte, em parte de honorários, foi ela me contratou. Eu levei a vítima para a audiência de Olha aí. justificação. E Olha aí. ele não decretou a prisão preventiva novamente e revogou as medidas protetivas, doutor. Apesar de ser um crime grave, o Ministério Público deu parecer pela revogação das cautelares e pela decretação novamente da prisão. O juiz não decretou e revogou as protetivas. Olha aí. Bacana, Pois é. bacana. Muito legal. E são casos que a gente vai estar tratando e abordando na nossa imersão, dia Na nossa 26 de outubro,
né? Eu, doutor Zé Augusto, doutor Arthur e muito mais aí, a Davidiane falando sobre o medo de falar em público, e aí É. construindo todo esse cenário da nossa imersão, certo? Dia 26 de outubro. E uma notícia boa, só hoje, doutor Zé Augusto, tivemos 10 inscrições. Olha a Só, coisa boa aí, rapaz. Doutor, deixa eu só... só encerrar minha participação, que eu vou aqui Não, tranquilo, atender um cliente. vai. Ó, eu queria só encerrar, dizer aqui, quem estiver me ouvindo, doutor Arthur, a nova geração, eu estou dizendo aqui de coração. Eu sou advogado há 30 anos, sou professor há 28. Eu dou muito valor ao advogado que eu não conheço dessa nova geração, um advogado criminalista que tem o conteúdo científico preparado igual o doutor Oséias. É por isso que eu quero me aproximar dele. Um abraço, viu? Obrigado, doutor. Deus lhe abençoe. Muito É, obrigado pela Oséias, eu referência. tô, eu tô pior do que Pablo Marçal, né? Você tá pior que Paulo Marçal, viu? Valeu. Forte abraço, doutor. Um abraço. Gente, por hoje a gente conclui o nosso encontro no nosso programa Fala Criminalista. Agradecer a todos que estiveram até o presente momento e dizer que dia 26 nós teremos a nossa imersão com várias dicas, insights que vocês irão com certeza poder colocar em prática na atuação de vocês. Agradeço demais a presença de vocês e desejo a todos um final de semana excepcional. Aproveite para descansar, para conectar mais ainda e buscar intimidade com o nosso Deus Pai, né? Para a gente poder usar aí o final de semana para poder aproveitar a família, se buscar intimidade com Deus, descansar, ou seja, buscar lazer, enfim, tudo isso, gente. Forte abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima.